Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tá todo mundo me escutando? Como é que tá aí o áudio? Só me confirmem aí certinho. Beleza. Vamos aguardar o professor Henrique Abel entrar pra gente dar início à nossa live. Opa, boa noite, Ana. Boa noite, professor. Puder solicitar aqui a chamada pra gente poder te aceitar? Entramos. Entramos. Boa noite, professor. Como é que estamos? Como é que estamos, Cassiano? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo jóia. Então, vamos dar só um tempinho aí de tolerância pro pessoal, mais uns 2 minutinhos pra gente começar. Com certeza. Isso aí. Como é que estão as coisas aí? Pegou o vento no Rio Grande do Olha, Sul, deu forte aí? tudo tranquilo agora, né? Se recuperando aí do susto do tal do ciclone bomba, essa novidade meteorológica aí. Sim, aqui em Santa Catarina pegou várias cidades, inclusive a gente tinha um curso, mini curso programado para ontem, né, que a gente teve que transferir para sexta, mas estamos se virando. Aqui foi feio, teve até a suspensão de prazos dos tribunais. Chegou um ponto que um quarto do estado estava sem luz, né? Então foi bem feio. Sim, aqui a gente também ficou com, acho que só mesmo a região de Criciúma aqui estava com luz uma época, um período. Então tá, acho que horas são agora? Está aparecendo para mim. Eu tive que baixar um pouquinho aqui a tela para ver. Deixa eu só pegar um. Então, professor, eu acho que eu vou começar lhe apresentando já, para a gente perder esse tempinho. E daí, na sequência, eu Tá vou dar esse primeiro momento, né, para a gente fazer a tua fala. Depois a gente vai abrir aqui para as perguntas, né? O pessoal já sabe como é que funciona, vai colocando qualquer questionamento nos comentários, que no final a gente faz uma compilação sobre algumas questões aqui também para dialogar contigo. maravilha. Então, o professor Henrique Abel, ele é mestre e doutor em Direito, né, pela Unicinos, do Rio Grande do Sul, com estágio doutoral como Visiting Student da School of Law of Birkbeck, Birkbeck, Burbeck. Birkbeck, isso, da É. Universidade de London, professor convidado do curso de pós-graduação, delegado da Escola Superior de Advocacia ESA do Rio Grande do Sul e da OAB da Subseção de Novo Hamburgo. Então, e também advogado atuante. Dada essa pequena introdução, né, a apresentação do currículo do professor, hoje ele vai tratar também o tema com nós, que você já sabe, hermenêutica jurídica, democracia e decisão judicial, tema que eu propus, né, e ele nos atendeu solicitamente, para trabalhar um pouco das questões da hermenêutica jurídica e da verdade no direito em tempos complexos, para a gente não dizer outra coisa. Então, eu passo agora a palavra para o professor. Sinta-se à vontade para começar. Obrigado, Cassiano. Quero começar agradecendo pelo convite. A gente está vivendo aí uma época de necessidade de muitas adaptações, né? Estamos tentando manter um fio de normalidade da vida profissional e acadêmica na medida do possível nesses tempos de imprevistos e de incertezas.
Então, agradeço o convite, a gente, né, mesmo à distância, remotamente, pelos meios eletrônicos, estamos juntos, sempre um prazer participar. Sou suspeito para dizer que me interesso pelo tema, né? Estou estudando ele há tantos anos, então sou até suspeito para falar. Mas, de qualquer forma, tenho consciência que, embora eu tenha, né, um apreço de longa data pelo tema da hermenêutica jurídica e teoria do direito, teoria da decisão, às vezes são temas um pouco áridos, então eu também estava até brincando antes com o Cassiano, não quero matar ninguém no cansaço, né? Não quero aí ser a cura para a insônia. Então, a minha ideia é fazer uma exposição aí de, no máximo, 25, 30 minutos, até porque eu me conheço, eu sou um falador natural, né? Se deixar eu vou embora, mas eu acho que o legal desse formato é que a gente também consegue ter uma participação, uma interatividade, né? E eu gostaria muito depois de que a gente tivesse um bom espaço para perguntas e interação, para que a gente possa fazer uma troca de ideias legal aí. Então eu vou fazer mais uma parte introdutória, vou tentar ficar aí em 20, 25 minutos e a gente dá continuidade. Bom, eu não vou me alongar em relação a questões e noções introdutórias de hermenêutica jurídica, até porque eu imagino que, eu não sei exatamente em que nível assim, do curso os alunos estão, se já tiveram a cadeira de hermenêutica jurídica. Então, professor, se eu puder, então, até quando eu trouxe essa proposta, eu achei interessante, porque a própria hermenêutica jurídica é algo que a gente não acaba trabalhando muito aqui no curso de graduação da Unesc, não é uma... Mas se quiser dar essa introdução acerca da hermenêutica jurídica, acho que seria até interessante para contextualizar o pessoal aqui um pouco mais sobre a discussão. A gente contextualiza. Acho que... Por que é importante fazer essa ressalva? Porque a própria ideia do que vem a ser interpretação do direito mudou bastante, pelo menos aqui aos olhos da nossa doutrina brasileira, se a gente for pegar 20, 25 anos para cá. Basta vocês terem uma noção do quanto mudou a importância, a visão da importância das cadeiras de hermenêutica jurídica e correlatas no curso de direito, da época que eu fiz a minha graduação. Eu fiz a minha graduação entre 1999 e 2004, para os dias atuais. Vocês imaginem que quando eu estava nos bancos da graduação, eu fiz todo o curso de direito 5 anos e meio e eu não tive uma cadeira de hermenêutica jurídica. Eu fui ter um contato com hermenêutica jurídica por leituras próprias, né, por meu trabalho de conclusão, porque eu me interessava muito por todos os temas correlatos à filosofia do direito, e depois eu fui estudar mais a fundo hermenêutica jurídica, sobretudo por meio da crítica hermenêutica do direito, capitaneada pelo professor Lênin Streck, aqui no país, já no mestrado, ali na virada dos anos 2000 para 2010. Então, há hoje uma ressignificação, né, e uma nova dimensão da importância da hermenêutica jurídica, porque quando a gente fala em interpretação, a gente não está mais falando num sentido formal, como nós entendíamos a interpretação do direito décadas atrás, sobretudo aqui na doutrina brasileira. Porque quando a gente falava em métodos de interpretação do direito, na época, lá nos anos 90, por exemplo, a gente aprendia aquele básico, você tem tipos de interpretação, literal, histórica, então diferentes abordagens de você fazer, né, de você resgatar o sentido de um texto, no caso, um texto legal para interpretação jurídica. Mas um pouco dentro daquela ideia, ainda preso a alguns cânones de interpretação jurídica que, na verdade, já estavam superados pela melhor doutrina há um bom tempo. Por exemplo, nós temos aquela ideia de fazer a interpretação da norma em busca da vontade do legislador. A ideia da vontade do legislador é um cânone interpretativo que nos acompanhou lá desde a Grécia clássica, né, foi imortalizado por Aristóteles. Então, por ter esse peso da autoridade do Aristóteles, isso aí se segurou até o século XIX e, na realidade, até dá para dizer metade do século XX, essa ideia da busca pela vontade do legislador, que hoje é uma noção completamente superada. Hoje, em tempos, né, se alguém ainda tinha alguma dúvida disso, pelo menos ali a partir das obras dos anos 70 do Dworkin, quando ele faz toda aquela crítica ao positivismo e, sobretudo, ao positivismo hartiano, essa ideia da busca por uma mítica vontade do legislador, isso aí termina. Fora outras ideias mais abstratas e meio fantasmagóricas,
como, por exemplo, a busca pelo espírito da lei. Isso aí parece um episódio de, sei lá, Caça-Fantasmas ou alguma coisa assim, né? Entidades espectrais, o espírito da lei. Então, hoje, quando a gente fala em hermenêutica jurídica, a gente está falando, sobretudo, em conciliar a própria virada, a própria mudança que houve no conceito de hermenêutica no campo da filosofia. E ressaltar que, se houve mudanças profundas, se ocorreram mudanças profundas na filosofia em geral, ou em campos específicos da filosofia, o direito, sendo uma ciência social e humana, sendo uma ciência humana aplicada, ela não pode se imaginar como um mundo à parte. Não, o pessoal lá na filosofia mudou esse entendimento, hoje eles têm uma compreensão mais apurada, por exemplo, de hermenêutica, interpretação, etc. Teve Heidegger, teve Gadamer, mas nada disso influencia a gente, que a gente vive num mundo à parte, numa dimensão B, não é assim. Esses conceitos, mudando na filosofia, eles vão ter um impacto na maneira como nós vamos trabalhar também no nosso campo as questões de interpretação. E isso que tornou tudo mais difícil, porque eu resumiria da seguinte forma: o jurista que hoje tem o dever, né, que tem a missão de interpretar o direito, e isso vai cair não só, mas sobretudo no colo daqueles que precisam decidir, os magistrados, os julgadores, os decisores, mas não só deles, porque todos aqueles que operam com o direito, embora esse seja um termo já meio caído aí, mas a gente acaba usando por uma falta de opção melhor, operadores do direito, mas qualquer que seja o campo de atuação profissional de alguém que esteja, né, inserido como operador do direito, por falta de um termo melhor, você acaba, ainda que não no sentido de dar uma sentença, uma decisão, mas você acaba tendo que passar por um processo de interpretação do direito, até porque há muita verdade, né, e eu posso atestar isso com conhecimento de causa, sendo advogado militante há 15 anos e contando, há muita verdade naquela noção de que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, quem tem um primeiro contato direto com o problema que uma pessoa está enfrentando, com a situação de fato, e que precisa fazer uma análise jurídica para orientar o cliente orientar o cidadão sobre a viabilidade jurídica ou não daquela pretensão que ele tem e esclarecer, encaminhar ele, vai ser um advogado. Então, via de regra, quando uma questão se torna litigiosa e gera um processo, ela já passou por uma espécie de exame prévio informal de admissibilidade jurídica por parte do advogado. Então, todos nós, isso é uma noção importante, todos nós somos intérpretes do direito. Essa não é uma função que ela é reservada para os juízes ou para os tribunais. Quem vivencia uma prática jurídica, quem está inserido como um partícipe numa comunidade política, de uma maneira ou de outra, ele é também um intérprete do direito, mais ou menos qualificado, né, inserido na sua profissão ou não, mas isso vai recair sobre ele. E, diante disso, dá para, resumidamente, a gente dizer que essa missão de interpretar o direito, ela teve dois ganhos extraordinários de dificuldade de 50, 60 anos para cá. Primeiro, o direito passou a ser um fenômeno mais complexo quando ele passa a ser o direito de um novo modelo político-jurídico, de um novo paradigma político-jurídico, que vem a ser o chamado Estado Democrático de Direito. É muito mais difícil você aplicar o direito, você interpretar o direito dentro deste modelo ambicioso de democracia, que é o Estado Democrático de Direito contemporâneo, que emerge ali do constitucionalismo pós-Segunda Guerra Mundial, do que em outras épocas. Então, se você tem um modelo de uma democracia liberal clássica, onde você tinha meia dúzia de direitos que os iluminados, né, que a aristocracia concedia para as pessoas, aquela visão assim, quais direitos que vamos dar ao povo, como se fossem umas concessões, mas sempre com muitos mecanismos de assegurar que essa função representativa tivesse limitações, que tivesse restrições. A gente pode pensar, por exemplo, no problema que é, na prática política norte-americana até hoje, a questão dos colégios eleitorais. Por que né, isso é uma coisa que a minha geração cresceu sem... Eu nasci em 1981. A minha geração cresceu sem saber disso. A minha geração descobriu que o voto... Porque a gente sempre ouvia aquela coisa no cinema, nas séries e coisas, na cultura pop, aquela ideia de que nos Estados Unidos é um homem, um voto.
Então era aquela ideia tradicional. E nós fomos surpreendidos ali no ano 2000, quando houve uma eleição presidencial e o Al Gore venceu a eleição e, não obstante, no colégio eleitoral ganhou o Bush Jr. E deu o pessoal, mas como assim? O que é colégio eleitoral? A minha geração meio que ouviu falar em colégio eleitoral nos Estados Unidos pela primeira vez ali. E a gente fica pensando, nossa, mas então o voto tecnicamente é indireto. Como é que funciona isso? Parece, num primeiro momento, uma grande arbitrariedade, e eu não quero aqui também entrar profundamente nessa questão. Talvez até seja, talvez alguém possa sustentar que isso hoje é uma coisa anacrônica, que não teria mais espaço no mundo contemporâneo, embora eu tenha que dizer que eu não vejo um esforço de nenhum dos dois grandes partidos nos Estados Unidos para mudar esse sistema, mas a gente tem que tentar entender esse modelo pelas raízes históricas dele. Por que os Founding Fathers dos Estados Unidos estabeleceram esse modelo do colégio eleitoral? Porque eles tinham muita preocupação no sentido de que a ideia de passar o poder para o povo descambasse para uma baderna ou possibilitasse ser visto como um trampolim para a ascensão de um populista irresponsável. Então é aquela coisa, ok, o que o colégio eleitoral, né, já se mostrou que hoje ele por si só não evita que isso aconteça. Mas por que há essa ideia de mecanismos de limitação e interdição à vontade do popular? Porque todo poder para o povo, todo poder emana do povo, mas tem que ter certos mecanismos que são ainda um resquício da manifestação de controle de uma certa elite, para garantir que esse poder dado para o povo não resulte num desastre. Então, nós temos aí, se nós analisarmos a emergência do Estado liberal e depois a passagem do Estado liberal clássico para o Estado social, aquela transição que se faz ali do século XIX, final do século XIX, para o começo do século XX, a gente vê que isso vai mudando. E o Estado democrático de direito, que é essa ordem jurídica que se institui aqui no Brasil com a Constituição de 88 por meio da Nova República, é um modelo muito mais complexo em termos de interpretação e aplicação da lei. Então essa é a primeira dificuldade. É muito mais difícil você ser um aplicador da lei hoje, um intérprete, um aplicador da lei hoje, do que há 50 anos atrás, nesse sentido, por causa disso. Aí nós vamos para uma segunda dificuldade adicional. Até a primeira metade do século XX, nós vivíamos, dentro da teoria do direito, com um prestígio muito grande do chamado positivismo jurídico. Então, dentro de diferentes leituras, seja ainda apegado àquilo que por vezes se chama de um positivismo primitivo, paleopositivismo, alguns juristas como Ferraioli usam essa expressão, aquele positivismo que tentava fazer uma leitura integral, né, de que o direito estaria integralmente contido no texto, de que o texto encerraria, né, o sentido e as possibilidades da norma, né, aquele positivismo exegético antigo, ou seja, por um positivismo mais sofisticado, né, de matriz kelseniana, mas de qualquer forma você tinha uma teoria que confiava muito na regra escrita. Então você tinha muito aquela ideia de que o direito era um sistema de regras, ok, te dá uma base mais limitada, né, limites mais definidos, contornos mais definidos para trabalhar na aplicação e interpretação do direito. Tudo isso, com a passagem da primeira metade do século XX para a segunda, nós temos um progressivo naufrágio do positivismo jurídico como teoria jurídica, como teoria do direito. Há um desprestígio generalizado do positivismo jurídico, e há a emergência daquilo que nós chamamos até hoje, com uma certa dificuldade conceitual, de o que seria um pós-positivismo. O que vem a ser exatamente esse pós-positivismo é motivo de muita incerteza até hoje, porque uma das doutrinas que tentou se estabelecer aqui no Brasil, dentro dessa matriz pós-positivista, foi aquilo que alguns autores chamavam de neoconstitucionalismo. Aí se tornou um problema a partir de dado momento. Do que se queria dizer com isso? Neoconstitucionalismo se refere à herança daquele constitucionalismo europeu que emerge após o fim da Segunda Guerra, ou o neoconstitucionalismo é uma doutrina que se pretende como uma justificativa para
uma maior discricionariedade judicial, para um ativismo judicial e para uma nova forma de protagonismo dos juízes, dando a eles poderes políticos, de certa forma inéditos. Então tudo isso se transformou num problema. Autores que trabalharam durante muitos anos usando, né, filiados a essa ideia de um neoconstitucionalismo, como, por exemplo, o professor Lênin Streck, de vários anos para cá se afastaram do termo porque eles perceberam que muitos autores estavam usando isso para justificar uma coisa que é totalmente na contramão, por exemplo, daquilo que o Ronald Dworkin defendia nas suas obras, e que de maneira alguma era o objetivo dele quando ele fez, nas suas obras lá nos anos 70, a sua famosa crítica ao positivismo hartiano. Então, hoje nós vivemos numa sociedade, não só a sociedade é mais complexa, em termos de circulação de informação, radicalização da democracia, acesso à informação, etc., etc., mas nós temos um direito mais complexo, seja porque o nosso paradigma político-jurídico ele é mais complexo do que modelos e encarnações anteriores do Estado liberal clássico, seja porque a teoria do direito substituiu o positivismo, que era uma teoria, por assim dizer, mais sintética, mais concreta, por uma teoria crítica que tem um grande potencial desconstrutivista, mas por meio da qual é muito complicado você construir uma nova epistemologia jurídica, uma teoria do conhecimento. Eu tenho dito, desde a época da minha tese de doutorado, que a conclusão que eu chego é que o Estado Democrático de Direito ainda não conseguiu parir no campo da teoria do direito uma teoria jurídica universalizante e aceita de uma maneira universal, como foi o positivismo jurídico. Isso é um desafio. Então, nós, desde o momento que a gente entra na faculdade, isso já era assim no meu tempo, nós aprendemos que o positivismo jurídico é insuficiente, que ele foi esgotado e não sei o que, mas ao mesmo tempo, ok, como nós lidamos com isso? Há várias estratégias possíveis. Se nós formos voltar aí para o final dos anos 80, começo dos anos 90, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, existia uma corrente, uma doutrina jurídica que chegou a ser muito forte, que era... que tinha nas suas fileiras não só acadêmicos, mas também juízes, desembargadores e membros do judiciário em geral, que se intitulava como de direito alternativo. O que essa corrente do direito alternativo tentava fazer? Como eles ainda vinham ali de uma época, alguns anos antes da Constituição de 88, então eles ainda estavam lidando com os resquícios de um direito, de uma ordem autoritária, né? Os anos de chumbo que estavam ali se desfazendo, o regime militar que estava vindo abaixo, como eles tinham que lidar com essa ordem, com esse direito colocado de uma maneira arbitrária e autoritária que estava estabelecido no país há mais de 20 anos, eles estavam tentando, de certa forma, construir clareiras de sentido para que você tivesse um direito mais preocupado com questões sociais e mais antenado para questões de cidadania, mas eles estavam tentando fazer isso à margem, meio que, né, desviando, né? Com uma dose imensa de voluntarismo, né? Com uma agenda flagrantemente ativista, porque não tinha como ser de outra forma. E eu não quero também entrar numa questão que só isso renderia, né, um programa inteiro desse, dos prós e contras, ou se é o caso de ser a favor ou contra essa questão de direito alternativo. Mas uma coisa que me parece que nós temos que entender é o seguinte: uma coisa é você tentar construir clareiras de democracia e de inclusão, cidadania e direitos sociais, quando você está lidando com um contexto de direito autoritário, quando você vive num contexto de ditadura, ou de uma ditadura que já está caindo aos pedaços, que já está vindo abaixo, mas que ainda é um ambiente autoritário. Outra coisa é você pensar nesses termos quando você tem uma redemocratização e quando você tem uma ordem jurídica que é estabelecida por uma Constituição democrática. E, aliás, uma Constituição que é apontada, do ponto de vista técnico, como invejável por toda uma comunidade jurídica internacional. É outra coisa. A partir de 88, o desafio, sem entrar no mérito de elogios ou críticas aos antigos alternativistas, mas de 88 em diante, o nosso desafio passa a ser pensar questões de inclusão, direitos sociais, cidadania, igualdade, redução das desigualdades, serviços sociais, né, prestações
do que o Estado, né, aquela realização das promessas tardias da modernidade, tudo isso tem que ser pensado dentro da moldura constitucional. Nós não podemos aqui ter um duplo discurso. A gente não pode, ora, denunciar, não, porque o direito burguês é sempre uma farsa, porque isso aí é uma palhaçada, porque pelo direito não resolve nada, porque é tudo um mise-en-scène, é um teatro, é uma encenação, e a gente tem que resolver tudo pela luta política. E daí, num outro momento, a coisa aperta, cadê o STF que não vem me salvar? Vou recorrer às instituições, socorro, judiciário, me ajuda. A gente não pode ter esse duplo discurso. Então, dentro da democracia, a gente tem que pensar as soluções para os problemas dentro da moldura institucional, dentro do direito e das instituições. E isso é um desafio, porque... sim, pode falar. Inclusive, sobre essa questão do duplo discurso, né? A gente foi prestigiado, acho que foi hoje, se não me engano, a decisão, que no mesmo dia, né, a gente tendo como norte orientador as decisões do Supremo Tribunal Federal, uma decisão dada pelo Gilmar Mendes, absolvendo uma mulher por ter furtado uma picanha, ao mesmo tempo em que a Rosa Weber condenava um jovem pelo furto de 2 shampoos. Entende? Esse a priorístico constitucional compartilhado, de qual falava o Lenin Streck, acho que numa antiga live, ele também se abala muito nessa, tipo assim, causa essa insegurança no acadêmico, tanto quanto no jurista. Não precisa ser um acadêmico muito genial, nem um jurista muito experiente para perceber que é um problema aí quando a gente toma, né, a interpretação da Constituição como norte e se depara com decisões desse tipo, né? E só para fazer esse gancho com... E o problema disso, né, não só na questão da injustiça que se comete no caso concreto, mas as implicações disso para o simbólico, né, em termos da resposta que as instituições devem dar para os problemas perante a sociedade. Porque se você tem uma decisão de um juiz de uma comarca de interior que vai totalmente na contramão de uma decisão num caso idêntico de um outro juiz de uma outra cidade de interior, essas discrepâncias, essas incoerências e contradições, de alguma forma, elas não comprometem o sistema da prestação jurisdicional, não comprometem o judiciário como um todo. Agora, quando você tem 2 juízes da Corte Máxima do país decidindo casos muito semelhantes e eles decidem de maneira diametralmente oposta, não só você está gerando, no mínimo, num desses casos foi cometida uma grande injustiça. Mas não só você está gerando uma injustiça num caso concreto, mas o simbólico disso é gravíssimo. Porque você pensa, mas afinal de contas, o que é o direito? O direito é só uma questão de escolha, quer dizer, eu escolho o que eu vou decidir, e daí eu justifico retroativamente por retórica. É isso o direito? Porque se nós chegarmos à conclusão que o direito é isso, então o direito, apesar de todo esse ganho de sofisticação, ele nunca deixou de ser aquilo que historicamente ele sempre foi, que é um discurso de poder travestido. É justamente isso que estava me chamando a atenção. Há um apelo muito grande, né, da hermenêutica jurídica, dos hermeneutas, para a fundamentação da decisão judicial, né? E, como bem falaste, há um vácuo de uma epistemologia mais robusta da teoria do direito pós-positivismo. Então, como é que, a partir deste vazio, né, doutrinário, se é que a gente pode dizer assim, de uma teoria mais consolidada, a gente consegue ter uma boa fundamentação, sabe? Uma questão até de possibilidade mesmo. Porque quando a gente trabalha com a miscelânea de teorias que sustentam as decisões judiciais, a própria fundamentação perde do seu horizonte a verdade, ou o fato concreto, ou o mundo da vida, enfim. E eu queria que o senhor pudesse aprofundar um pouco mais essa problemática, assim, né, da fundamentação nesse contexto aí que eu passo. Sim, você vai ter esse problema, porque a partir do momento em que nós decidimos que, ok, nós vamos nos desvincular do antigo positivismo jurídico, como é que vai ser agora? Se você vai sustentar uma ideia de que não existe verdade nas ciências humanas, eu sempre me irritei muito com esse tipo de afirmação, e a brincadeira que eu faço atualmente é que eu sou muito grato aos atuais terraplanistas, esse pessoal que defende que a Terra é plana e coisa e tal, porque esse pessoal terraplanista, embora, a meu ver, sejam, né, como fugitivos do hospício, mas eles deram uma grande contribuição
para a epistemologia em geral, porque eles provaram que, assim como você pode negar a existência de verdade nas ciências humanas, se você quisesse fazer de louco o suficiente, você pode negar a possibilidade de verdade também nas ciências chamadas ditas exatas ou duras. Então ficou, porque no direito cada um pode dizer qualquer coisa, cada um tem a sua opinião e não existe verdade, diferente das outras. Não, se você é um interlocutor de má fé, você pode te negar a possibilidade de verdade e comprometer a possibilidade de distinção entre verdadeiro e falso, certo e errado, em qualquer ciência. Física, química, matemática, medicina. A diferença é que a gente não vê muito físico defendendo essa teoria, né? Por aí. Lógico, lógico. O que acontece? Enquanto isso no direito, né? Claro, claro. Defendendo o que vai acontecer é que nas ciências chamadas ditas exatas ou duras, vai ter uma menor influência dessas teorias que a gente poderia dizer heréticas para dentro do campo acadêmico e para dentro do campo dos praticantes daquela técnica ou das práticas ou técnicas que são ligadas a um determinado campo do conhecimento. No direito, tudo isso se torna mais problemático por causa que nós estamos muito próximos de interesses relativos a conflitos sobre determinados bens da vida. Conflitos políticos, conflitos de interesses, de busca, né, na medida, por exemplo, eu estou ali de um lado patrocinando o interesse de um cliente. Eu vou tentar cavar a melhor tese jurídica possível para defender o lado dele. Nada impede que daqui 2 meses eu esteja defendendo outro cliente e eu vou ter que cavar uma tese que é diametralmente oposta. Esse tipo de situação de você estar em disputa, em concorrência por bens da vida e que te leva a se aproximar ou se afastar de determinadas teorias, você não encontra da mesma forma em outros campos. Mas isso não muda o fato de que você pode falsificar a ideia, né, prejudicar ou questionar a possibilidade de verdade em qualquer campo do conhecimento humano. Esse é o único legado positivo dos terraplanistas. Eles mostraram, porque viu, ciência de verdade é química, é física, é matemática. Isso que vocês fazem no direito é conversa, porque ganha quem tem o papo melhor. Bom, mas eu posso usar esse raciocínio na medicina também. Basta ver a quantidade de médicos de Facebook que nós temos agora dizendo, não, a cura para ele é isso, o remédio é isso, blá, 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 e colocando em dúvida as leituras e as conclusões de estudos científicos da comunidade médica internacional, da Organização Mundial da Saúde. Então não há limites para o quanto você pode ir, né, fazer essa retomada daquele velho sofismo lá, daquela velha ideia dos sofistas lá da Grécia Clássica, de que, em última instância, se você quer se dar bem na vida, o que você precisa aprender é aprender a ter um bom papo. E aqui eu não quero fazer nenhuma afirmação ofensiva a ninguém ou coisa, mas é da gente se perguntar se essa sensação que às vezes a gente tem de estar vivendo numa espécie de revalidação ou resgate daquela sofística lá da Grécia Clássica, se não tem um pouco a ver com essa emergência da cultura coach, por exemplo, de você ter essa ideia, não, o que importa não é tanto você estudar uma determinada área do conhecimento, o que importa é você desenvolver um papo bom. Você tem que ser bom de papo, você tem que ser apresentação, você tem que ficar bonitão no vídeo, você tem que desenvolver habilidades de comunicador, porque se você tiver esse pack, e se você tiver o mindset correto, você pode vender qualquer ideia, você pode vender qualquer coisa, você transforma água em vinho. E isso, né, na verdade, a filosofia ocidental começa a partir do momento em que os caras, né, perdem a paciência e começam a combater esse tipo de ideia. E mostram, não é assim. Né? Porque qualquer coisa que tiver aqui, nós estamos querendo escolher quem é o melhor médico da cidade. Se vocês me derem a oportunidade de fala, eu convenço todo mundo a me contratar, porque eu convenço que eu sou o que mais entendo. Tudo, no fim, seria uma questão de retórica, né? De vontade de poder e de quem apresenta o argumento da maneira mais elegante ou mais convincente. E a ideia de uma interpretação jurídica qualificada é que as coisas não funcionam assim. Por quê? Porque nenhum de nós, ninguém é o senhor dos sentidos estabelecidos. Né? Todos nós, quando a gente cai no mundo, quando a gente surge no mundo, a gente cai de paraquedas numa história que já está em andamento, que já está em movimento. A gente surge lá, a história começou lá no capítulo 1 e a gente surge lá no capítulo 515. Então,
a gente tem que se situar, a gente é mais um personagem no meio de uma história. Nós somos todos partícipes, né, de uma comunidade política que compartilha há muito tempo linguagem, costumes, sentidos. Não é quando eu vim ao mundo, né, até 1981 eu não existia. Em 1981 eu caí no mundo e a partir daquele momento eu vou começar a dar nome às coisas, eu vou dizer o que cada coisa significa, eu vou ensinar, não, isso aqui é assim, eu vou redefinir o que significa comunismo, né? Hoje a gente tem, por exemplo, termos que nós já tínhamos muito bem estabelecidos lá na ciência política, capitalismo, comunismo, social-democracia, agora tudo parece que não, eu vou redefinir esses conceitos. Bom, mas antes de tentar redefinir um conceito, você tem que estudar o que foi dito antes, né? É muito mais importante do que a gente tentar redefinir e ressignificar o que os mortos disseram e escreveram antes da gente, é a gente tentar aprender e entender o que os mortos escreveram antes da gente chegar no teatro do mundo. Então isso é fundamental, a gente perceber que a verdade não é uma coisa que dá em árvore, mas ela é uma construção de sentido que ela é invariavelmente coletiva. A gente não constrói uma verdade sozinho. Justamente essa questão da construção de uma verdade coletiva, né? A gente percebe que muita parte das decisões judiciais, elas acabam se valendo de verdades coletivas construídas e que estão, de certa forma, no imaginário da comunidade e que o jurista faz parte, né? Inclusive. Então, e quando a gente pede uma coerência na decisão judicial, a gente pede que o juiz, muitas vezes, contraste essa realidade compartilhada com o que diz os manuais de direito, a Constituição. Só que quando, muitas vezes, né, essas verdades compartilhadas não se sustentam, e mesmo assim, reiteradamente, são usadas em decisões judiciais, eu fico me perguntando como realizar o dito constrangimento epistêmico que o Lenny Streck tanto fala. Se a verdade compartilhada e dada é diametralmente contrária à realidade que os fatos nos mostram e são reiteradamente usadas, como a gente constrange epistemicamente uma decisão desse nível, assim, desse porte? Eu compartilho dessa tua angústia, e me parece que uma coisa que é fundamental para isso é que a doutrina reassuma o seu papel primordial de doutrinar. Porque parece hoje que isso ficou uma coisa muito feia. Não, a doutrina não pode ter uma pretensão tão grande. Bom, mas então ela serve para quê? Se a doutrina não doutrina, ela serve para atuar meramente como cronista de decisões dos tribunais, porque hoje em dia ninguém mais precisa disso. Hoje em dia ninguém precisa pegar comentários às súmulas do tribunal tal. Você entra direto no site do tribunal e tem ali as súmulas, e muitas vezes o próprio tribunal já tem ali alguém do staff deles, já colocou ali, né, algumas observações e comentários, interpretações, já linka tudo com decisões que utilizaram a súmula. Quer dizer, você não precisa desse tipo de digesto, né? Você precisa da análise crítica, você precisa dessa crítica. A doutrina precisa reassumir esse papel crítico, de não estar preocupada em posar de bonito, né, perante juízes, magistrados, ministros. É você exercer um papel é melhor você daqui a pouco ser visto como inconveniente, como chato, como cri-cri, do que você exercer aquele papel ali de mero cronista do poder, porque não é esse o papel da doutrina. Então, um passo inicial, né, que nós temos que dar para resgatar essa possibilidade de um constrangimento epistemológico é restabelecer o papel da doutrina de crítica e de doutrinar, de realmente apontar caminhos, no sentido de que os tribunais se preocupem mais em ir atrás da doutrina para estabelecer os caminhos para uma decisão e para decidir melhor, do que o contrário, de você escrever livros e livros só comentando, servindo de cronista ali dos tribunais, né, e das rotinas, das decisões judiciais, para ter meramente uma coisa para encher prateleira. Então isso é um desafio também. Deixa eu te dar um exemplo prático sobre isso que a gente está conversando. Nós tivemos aqui no Brasil, de uns anos para cá, a polêmica Operação Lava Jato. E eu não quero entrar aqui nesse curtíssimo espaço de tempo, né, na polêmica, na questão sobre se a Lava Jato trouxe mais benefícios ou prejuízos, se ela foi ótima ou se ela foi mais ou menos, se ela teve desvios pontuais e erros pontuais ou se ela teve mais erros que acertos. Isso para aquilo que a gente está discutindo aqui não importa.
Mas você veja como isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção na maneira como a Lava Jato se apresentava para a sociedade. Ela não tentava se apresentar como uma operação que estava calcado nos melhores ensinamentos e na melhor doutrina sobre direito penal e processo penal. A preocupação que os protagonistas da Lava Jato sempre tiveram, dia e noite, era a população está do nosso lado, nós temos respaldo popular. Então, aquela ideia de que eu, como juiz, se eu tenho respaldo popular, eu posso decidir qualquer coisa. Porque eu estou respaldado por um sentimento geral da população, pela voz das ruas. Quando você começa a apelar para essas entidades abstratas, fantasmagóricas, e começa a ir para esse tipo de espiritismo jurídico, a coisa fica muito problemática. Porque nós temos normas jurídicas justamente para evitar que as pessoas queiram se valer de noções morais, pessoais ou coletivas para determinar como as outras pessoas devem viver. Porque se a moral fosse suficiente para regrar a nossa conduta e a nossa convivência em sociedade, a gente não precisava das estruturas jurídicas normativas. A gente poderia deixar a moral nos guiar. A gente poderia ter um conjunto de normas religiosas ou morais que serviriam de diretriz para todos nós. Nós sabemos por experiência histórica, né, que isso não é possível, e é para isso que a gente recorre ao direito, para que o direito solucione aqueles problemas que a moral e a religião não dão conta. Então você não pode usar depois a moral ou a religião como formas, né, como uma espécie de predadores exógenos do direito e como instrumentos de uma pretensa correção moral do direito. Não, o direito não é suficiente no objetivo maior de combate à corrupção. Então eu vou subverter o direito em busca de um bem maior, mas eu tenho o mais importante, o apoio da população. Mas a ideia... Por favor, vai lá. Finalizar a tua ideia aí. A ideia, né, e isso é mais um dos elementos que mostra como esse paradigma político-jurídico, que é aquele no qual nós estamos inseridos, que é o Estado Democrático de Direito, como ele é complexo. Ele é, ao mesmo tempo, radicalmente democrático, mas ele contém elementos de contenção contra-majoritária. Mas esses elementos de contenção contra-majoritária não são mecanismos políticos, como, por exemplo, era o caso aquilo que nós comentamos lá no começo da live, sobre os mecanismos que são utilizados nos Estados Unidos ali de colégio eleitoral. Não nesse sentido. São instrumentos normativos contra-majoritários que asseguram a ideia, que é uma ideia contemporânea, e aqui há uma diferença muito grande, uma ressignificação naquilo que democracia é em relação àquilo que se imaginava que democracia era lá no mundo antigo. A ideia de que democracia não é apenas a manifestação ou concretização da vontade da maioria, né? A democracia aritmética. A democracia é a proteção e a segurança permanente e a concretização de um núcleo fundamental de direitos e garantias que valem para todos os cidadãos. Então isso é muito importante. E isso, muitas vezes, para você proteger esse núcleo de direitos e garantias fundamentais, você tem que, inclusive, se valer de mecanismos contra-majoritários. Sim, veio aqui um comentário, né, na live, né, da Sim. Ali Eggers, acho que não está vendo os comentários aí. Não fica disponível para ti, não fica disponível. Que ela coloca, né, que, não sei se é em forma de pergunta, se entende bem aqui, que é retirada a validade da fundamentação jurídica sustentada pelo apoio da sociedade sob o argumento do clamor público. Não sei se... Acho que é mais corroborando, né, o que a gente vem falando aqui. Sim. Mas é justamente sobre essa ideia de clamor público, de uma moral compartilhada, de uma ideia de justiça que está supra-código, supranormativa, né, que a gente vê muitas vezes os juízes decidindo, né, invocando argumentos genéricos, como clamor público e tudo mais, como se aquilo ali fosse auto-evidente, auto-justificável. Né? E isso é muito interessante porque, ao mesmo tempo que a gente critica a ideia de que os juízes não devem julgar sobre o palio de sua consciência, uma atitude solipsista e etc. e tal, a gente também, muitas vezes, ao que me parece, tenta nos afastar dessa discussão. Tenta dizer, então, bem, como o juiz não deve decidir conforme a sua consciência, talvez não nos interesse estudar ou investigar ou se preocupar com o que se passa na consciência do juiz, ou o que se passa na cabeça do juiz ou com a realidade daquele juiz.
entende? E eu não sei até que ponto a hermenêutica jurídica e esse método está até disposta a enfrentar essa problemática de que, embora talvez muitas vezes não seja o adequado, não seja recomendável, e muitas vezes não seja acessável a subjetividade imediata do juiz, mas ele é um fator que nos deve ser considerado, que a gente deve, de certa forma, lidar com aquilo ali. E acrescentando, né, é o que comumente acontece, é o que mais comum a gente tem, né? Não sei como poder enfrentar essa problemática aí por meio do dever de fundamentação, né? Como trabalhar, né, em cima dessa... A questão aqui e justamente por isso que é difícil, né, voltando lá porque nós estávamos falando no começo da live, como é difícil você ser um juiz no direito contemporâneo, em comparação com outras épocas. Porque sim, você tem um contexto político-jurídico muito mais complexo, você tem uma sociedade na qual os indivíduos têm muito mais direitos e gozam de muito mais prerrogativas, e a ideia é de que você juiz, embora se presuma de que você seja uma pessoa com excelente formação jurídica, que estudou direito, que deve ter alguma experiência profissional prévia, que depois se submeteu a um concurso, né, que todos sabemos que é laborioso, que é difícil. Então, não há dúvidas, não há motivo nunca para a gente colocar em dúvidas que os juízes são intérpretes qualificados do ponto de vista técnico do direito. Mas a questão é o seguinte, a partir do momento em que você passou por todo esse processo e a toga, né, caiu ali por cima do ombro, você tem que entender que o exercício da interpretação e da aplicação do direito envolve um desapego da sua própria pessoa. Envolve uma questão de deixar o narcisismo, o ego de lado e se afastar dos seus pré-juízos e pré-conceitos e da sua subjetividade, porque quando alguém entra, digamos que o Cassiano entra ali na justiça porque ele entende que ele tem determinado direito. A última coisa que Cassiano quer é a opinião do juiz sobre o assunto. Não quer saber se o juiz acha isso ou aquilo, se o juiz é de esquerda ou de direita, se o juiz é progressista ou conservador, se o juiz teve uma educação conservadora, estudou em colégio militar, ou se foi criado por hippie, ou se foi criado pela avó. Nada disso importa. Quando você, cidadão, entra com um processo, quando você provoca o Poder Judiciário e demanda a prestação jurisdicional, o que você está querendo saber, o que você está querendo ter para si, em última instância, é uma resposta para a seguinte indagação: o direito do ordenamento jurídico no qual eu estou submetido, ele dá amparo à minha pretensão? Então, é uma questão jurídica, não é uma questão moral. Não é uma questão opinativa. Então não interessa, e isso é uma coisa, você vê como na prática, e isso para aqueles que estão nos vendo aí, que exercem, por exemplo, a advocacia, sabem disso com muita naturalidade. Nós naturalizamos essa ideia de que, depende do juiz, e acabamos adotando isso como se fosse um fato da vida. Não, o mundo é assim. Então, tu vai, por exemplo, tu vai fazer uma audiência ou tá com um processo ali na Justiça do Trabalho e daí vem um colega teu e pergunta, meu processo está aqui na vara tal, tu sabe se esse juiz é mais reclamante ou mais reclamada? Mas a resposta, numa cultura jurídica bem estabelecida, a resposta seria: tanto faz. Ele pode ser gremista ou colorado. Eu estou me valendo aqui dos times do Rio Grande do Sul. Teria que adaptar a analogia aí para Santa Catarina. Mas tanto faz se ele é flamenguista, se ele é botafoguense, se ele é gremista colorado, se é de direita ou esquerda, se ele é mais reclamante, mais reclamada, se ele tem uma visão um pouco mais meritocrática ou se ele é mais coletivista, mais social. Não interessa. Porque a ideia não é o que o juiz, né, que você está se submetendo, meu processo caiu na quinta vara, então isso quer dizer que eu estou sujeito aos pré-juízos e preconceitos morais da formação daquela pessoa que naquele momento está, né, lotada naquela vara. Não é isso. A ideia é que eu estou querendo que um intérprete qualificado do direito me diga: eu tenho direito, o direito está do meu lado, e a resposta para isso não vai partir da subjetividade do juiz, vai partir de uma análise da interpretação jurídica com base nas regras, nas normas, na jurisprudência, na prática compartilhada pelos intérpretes jurídicos que integram uma determinada comunidade política. E isso é um trabalho, portanto, de pesquisa, de estudo, de verificação, no qual o teu self, a tua subjetividade,
ela é afastada. E o que nós notamos é até um encorajamento, e eu arrisco dizer que as redes sociais encorajaram e fomentaram isso, essa ideia de que o julgador deve colocar a sua subjetividade ferozmente para dentro da decisão, para ele ser para ele ter uma atuação política forte na sociedade. Uma coerência entre a decisão que ele dá e o que ele fala, como se o julgador tivesse que ter essa coerência interna e externa, né? Com Lógico. Uma pluralidade de valores que acompanham aquela comunidade. E a provocação que a gente pode fazer aqui é a seguinte: se o juiz acha que ele não está se realizando na atividade da magistratura, na tomada de decisões, e ele quer ser uma força política atuante na sociedade, como cidadão da República, ele tem todo o direito. O que ele tem que fazer? Ele tem que largar a toga e disputar um cargo eletivo. Ele pode ser deputado estadual, ele pode ser deputado federal, ele pode se lançar para governador. Nós temos exemplos práticos disso. O ex-juiz Moro largou a toga para ser ministro de um governo. O ex-juiz Wilson Witzel largou a toga para concorrer a governador. Não há nada de errado nisso. Independente da posição, você pode ser professor, você pode ser advogado, você pode ser juiz. Se você sente aquele chamado da liderança política, não, eu vou assumir e eu quero liderar a minha comunidade com uma agenda política, você pode fazer isso. Só que você tem que fazer isso fora da magistratura, porque a função de um intérprete e aplicador do direito não é levar adiante uma agenda política com certos valores morais que vão atuar como pretensos fatores de correção externa do direito, porque isso é muita pretensão. Eu achar que o direito é injusto, vou corrigi-lo com base nas formulações ideológicas que eu desenvolvi ao longo da minha vida de estudos, não importa o que eu li, Marx, Gramsci, ou os austríacos, neoliberais, não importa a sua formação ou ideologia. A ideia é o seguinte: a moral é insuficiente, a moral e a religião são insuficientes para regrar a vida em comunidade. É para isso, né, é como resposta a este problema, a esta deficiência, que surge o fenômeno jurídico. O direito não foi estabelecido para que você retorne ao problema, né, e tem que se valer da moral e da religião para tentar corrigir ou melhorar o direito, porque o direito foi estabelecido justamente para lidar com as limitações da moral e da religião. Então isso devia ser básico. Nós não deveríamos formar nenhum estudante de direito para além do segundo semestre que não saísse da faculdade. Quantos semestres você fez da faculdade? Eu fiz um semestre. Tinha que saber isso. Isso aqui na passagem do primeiro semestre para o segundo já tinha que ser assim, simples. Ao ponto de que o cara ia estar ali, o aluno ia estar no segundo semestre e ele já ia ensinar isso para as pessoas da família, para as pessoas do convívio e coisa e tal. E, Cassiano, hoje eu observo uma coisa na sociedade que me preocupa muito. Parece que as pessoas formadas em direito estão mais preocupadas em repetir e internalizar os prejuízos e preconceitos de pessoas que não têm formação em direito do que o contrário. E isso é o cúmulo. Quer dizer, você estuda 5 anos de um determinado campo do conhecimento, não para compartilhar, não para devolver alguma coisa para a sociedade que de uma forma ou de outra te permitiu, te deu essa oportunidade. Não, você se deixa influenciar por pessoas que não tiveram a sua formação, não tiveram a sua oportunidade, e daqui a pouco você está traindo os pressupostos principiológicos mais básicos do próprio campo do conhecimento que você mesmo escolheu estudar ou da profissão que você escolheu exercer. Reflexo disso é que, né, muitas vezes a gente tem que acabar descobrindo o código e a constituição do juiz que a gente está lidando, né? O que é um trabalho bem árduo. Professor, eu acho que a gente tem aqui, mais uns 5, 3 minutos para encerrar nossa live. Eu já estou te avisando antes porque a última vez nos cortaram em cima, não pude deixar nem a Duda, né, das suas palavras finais naquela época. Então, não sei se já está interessado em querer dar uma última fala, já se dão algumas considerações finais. Assim. Vamos terminar com alguma interação, alguém que tem alguma pergunta ou alguma reflexão tua, e daí eu já faço uma observação final, sem delongas da minha parte. Sim, então, até então estava atento aqui aos comentários e não vi nenhuma pergunta. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida que queira compartilhar aqui com o professor para gente. Enquanto ninguém escrever, eu vou só fazer uma última observação. Eu não tenho o número aqui, mas eu posso enviar para quem se interessar. O ápice dessa ideia de que, em nome da moral, você pode construir uma espécie de metadireito,
o exemplo mais escabroso que eu me recordo de já ter visto nessa vida partiu aqui do nosso Tribunal Regional Federal da Quarta Região, há uns anos atrás, em que a ementa literal que se colocava ali era o seguinte: os casos abrangidos pela Operação Lava Jato, por tratarem de situações excepcionais, não estão abrangidos pela normatividade normal, estando sujeito, dada a sua excepcionalidade. Aí fica assim, o que é a normatividade normal? Então, existe um código, por exemplo, um código de processo penal, aquele que a gente conhece, e existe um código de processo penal de exceção. Existe um código civil de exceção, existe uma Constituição Federal de exceção. O que é isso? E parece uma coisa inventada, mas isso eu acho que é o exemplo mais escabroso que eu já vi. Eu posso mandar para quem se interessar, pode compartilhar o meu e-mail ali depois, eu envio esse. Se você lê aquilo com olhos de alguém que estuda, né, a lógica, a coerência sistêmica do direito e hermenêutica jurídica, você fica com o queixo lá no chão, de boca aberta, porque, bom, mas é um vale tudo, então. É uma inversão da lógica, né? O mundo modifica as normas que deveriam ser... Exatamente. É como se fosse, tipo assim, para cada situação do mundo, a gente teria uma Constituição, a gente teria uma... Exatamente. Se me permite um comentário inserido dentro do contexto da cultura pop e barra nerd, assim, para aqueles que estão acompanhando a série do momento aí do Netflix, o Dark, é mais ou menos assim: cada vez que você tem um problema, você gera um universo alternativo. Então é uma lógica de ficção científica. Não é possível. E o mais interessante é como isso é reiterado pela atuação do próprio judiciário, que dá constantemente a comentar decisões diametralmente diferentes sobre o mesmo caso dentro da mesma Corte Constitucional. E, tipo assim, se a gente for analisar as cortes inferiores, né, os tribunais de primeiro grau, isso se torna ainda mais absurdo, né? E daí a gente percebe como é um problema da cultura jurídica estabelecida. Ou seja, não é um problema só de magistrados, é um problema que atinge os estudantes de direito, os professores, os educadores, os advogados, os magistrados. Porque você poderia até ter decisões discrepantes dentro do sistema, e isso por si só não implode o sistema. Agora, quando você tem como fundamentação para uma decisão anômala o apelo a uma ordem jurídica, metajurídica, ou seja, não, aqui é um caso de exceção, portanto você não aplica o direito habitual. Se esse tipo de argumentação vale, então o direito é uma farsa. É por isso que nós que acreditamos no direito, que estudamos ele e que sustentamos que o direito tem, alguns vão dizer que é uma ciência, outros que não, mas que tem uma sistêmica, uma coerência e uma integridade, você não pode concordar com isso. Exatamente, professor. Bem, então é com imenso prazer, né, que a gente vai se despedindo agora, chegando no final, com essa ótima fala do professor. E cara, sempre interessante discutir essas questões que, como tu bem falaste, né, algo que deveria ser algo pré-dado, pré-sabido, já desde o início da graduação, e que infelizmente a gente acaba se formando e não dando muita atenção para isso. Por quê? Porque dialoga muitas vezes com aspectos da filosofia jurídica, da filosofia ocidental, e chegando a uma conclusão, né, de tudo isso que a gente debateu agora, é como se a gente ainda tivesse uma comunidade de juristas presos em um paradigma filosófico, de certa forma, já superado. E há uma relutância muito grande de se superar essa ideia, porque ela diz respeito a toda uma comunidade, a toda uma estrutura, a toda uma ideia construída de direito e que foi se reproduzindo, né? Então, isso, de certa forma, também exige uma militância, até de certa forma política, se parece assim, dos próprios... Até de certa forma política. Dos doutrinadores, dos estudantes, dos acadêmicos, para conseguir tirar a doutrina do simbólico, né? E incorporar como, de fato, um argumento, um instrumento de fundamentação, um instrumento de trabalho, para que a gente possa superar e realmente, como tu bem falaste, né? A gente ainda tem um vácuo, né? Um vácuo epistêmico aí sobre uma teoria que, de certa forma, dê conta dessa nossa realidade complexa. Então, admitindo isso, se construir, se fazer um esforço racionalizante para se trabalhar em cima disso, né? Então, isso é possível a partir do momento que a gente, de fato, visualiza, né? Que a gente está preso em um paradigma até passado, e que o futuro exige o nosso empenho, né? De produção literária, produção nas próprias nossas peças, né, na nossa atuação, quando exige essa maior fundamentação em cima disso. Então, professor, se quiser falar mais alguma coisa, fica aberto, a gente tem 30 segundos ainda aqui antes que o Insta 30 segundos.
Apenas para agradecer novamente o convite, agradecer demais a atenção de todos que nos acompanharam. É um tema árido, então a gente sempre agradece o interesse. E é aquilo, a salvação é muito estudo, muita dedicação à ciência jurídica e bastante café, porque às vezes não é fácil, mas é por aí.